Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, te fortaleça e ilumine os seus pensamentos, para que as suas decisões, as escolhas que a senhora, o Senhor, você vai fazer, seja direcionada por Ele, seja guiada por Ele. Uma das coisas que eu mais peço aqui a Deus, segunda-feira, é que esse ano seja um ano diferente para você. A primeira oração que nós fazemos é estendendo as mãos para um calendário, porque está escrito na palavra do nosso Deus que o homem natural, a pessoa que não tem uma visão espiritual, ela enxerga todos os dias iguais. Ela acorda, ela trabalha, ela vive uma rotina, ela vive aquela escravidão. Já a pessoa que começa a vir segunda-feira, faz o seu pacto com Deus, a sua aliança com Deus, ela começa a se tornar uma pessoa espiritual. Ela enxerga espiritualmente. E por isso que ela faz uma diferença, uma distinção entre dia e dia. Eu quero que você chegue no dia 31 de dezembro com os seus problemas financeiros resolvidos. Possa ser que você não conquiste aquilo que você gostaria de conquistar, mas só de você pagar quem você deve, só de você colocar a sua vida financeira em ordem, só de você sair desse empréstimo, desses juros abusivos, só de você conseguir se libertar do cartão de crédito, já é uma vitória muito grande. Esse é o nosso propósito, essa é a reunião de segunda-feira, a reunião de prosperidade com Deus. 011-3573-3500 é o nosso SOS, à sua disposição, e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Vamos a uma história maravilhosa e eu já volto. Hoje você vai conhecer a história do Roberto Juliano. Ele teve uma infância muito difícil por causa de tanta miséria e da violência dentro de casa. Na fase adulta, ele se envolveu com o mundo do crime. Olá, seja bem-vindo. Conta pra gente um resumo da sua história. A minha vida na infância já foi miséria desde o começo, aonde que a gente morava dentro de um barracão, todo mofado, com banheiro do lado de fora. A gente morava de favor, né? E ali os parentes, os amigos, as pessoas que nos conheciam nos humilhavam, faziam piada com a nossa família por eu ter um pai alcoólatra, né? Uma mãe lavadeira. Meu pai agredia minha mãe até chegar a quebrar ossos do corpo dela. E ali a gente foi crescendo assim. Desde novo, muita miséria, e eu, por ser uma criança ali com vontade de ter as coisas, eu fui crescendo daquele jeito. Comecei a fazer pequenos furtos, fui crescendo naquele ambiente ali de muita miséria, e quando eu me envolvi com outros tipos de amizades, onde que me levou para o crime, entrei para o tráfico, a pequenos assaltos, a pequenos roubos, e cheguei a ser condenado a 5 anos e 5 meses. E ali a miséria não acabou, porque eu cumpri aquela pena, saí, continuamos vivendo num fracasso, uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem formação nenhuma, sem respeito, uma pessoa que era mal vista aos olhos da sociedade. E assim foi toda a minha vida. Só fracasso, miséria, doença, assim eu vivi. Qual foi a pior situação que você vivenciou? Eu me lembro que na pior situação da minha vida foi quando, já casado, eu e minha esposa conseguimos alugar uma loja, porque a gente não tinha condição de alugar um barracão, alugar um apartamento. Então ali naquela loja era um calor infernal, era miséria total, água cortada, luz cortada, né? Ordem de despejo daquela loja. A gente era assim, motivo de chacota na rua por ver ali um casal morando dentro de uma loja. Então assim, era muita humilhação, era muito constrangedor a situação que a gente morava. Eu me lembro que a gente chegou uma época que nós precisamos de esquentar uma comida, eu não tinha um fogão, então eu cheguei a esquentar a comida numa churrasqueira, né? E uma outra vez também que eu necessitei de pagar uma passagem de um ônibus e eu não tinha. Então ali eu peguei as panelas da minha esposa, um pouco de panelinha que ela tinha, umas panelas velhas. Ali eu amassei, fui a um ferro velho próximo da minha casa e consegui vender. Ali eu consegui pagar uma passagem para poder voltar a pé. Então assim foi a nossa situação de fracasso, de miséria total, com muito rato, barata, esgoto. Assim foi a da pior situação que a gente viveu. Como
Como você conseguiu escrever uma nova história? E quando nós chegamos na Igreja Universal, na reunião do pacto com Deus, ali o homem de Deus, tudo que ele falava para a gente fazer, a gente obedecia. Tudo que ele nos ensinava, a gente colocava em prática. Após fazer uma aliança com Deus, quais foram as suas conquistas? Então Deus deu a direção, Deus deu sabedoria, né? E hoje a gente tem uma empresa no ramo de transportadora de cargas, né? Onde a gente tem mais de 50 caminhões agregados, que são parceiros nossos. Nós atendemos todo o Brasil e a gente tem sítio com piscina, com sauna, com cascata de peixe. A gente mora numa casa, para quem morava numa loja, hoje a gente mora numa casa mais bonita da rua, do jeito que a gente sempre sonhou. Nós temos também pousadas que a gente aluga para famílias a final de semana, temos outros imóveis, terrenos, chácaras, né? Temos vários carros, temos caminhonete do ano, minha esposa tem o carro dela. Então, assim, tudo através de uma aliança que a gente fez com Deus, naquela obediência, naquilo que o homem de Deus falava para a gente fazer. Mas o bem mais precioso em todas essas conquistas é a presença do Espírito Santo. É o próprio Deus morando dentro de mim. Ah, isso não tem preço. Isso não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, não tem posição diante dos grandes. O bem mais precioso é a presença do Espírito Santo. Ele que nos dá paz, Ele que nos dá direção em meio a problemas. É Ele que nos mostra a saída, é Ele que nos levanta do pó. Quando a gente está ali para baixo, desanimado, o Espírito Santo abraça, Ele conforta, Ele fala no ouvido, eu sou contigo. E isso não tem preço. O Espírito Santo é meu bem mais precioso. A Ele toda a glória e toda a honra. Roberto Juliano, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E por mais que a sua história seja difícil, saiba que pela fé tudo é possível. Então, faça como ele, participe da reunião da prosperidade com Deus e escreva também uma nova história. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. E segunda-feira, mantendo firme o nosso pacto. Eu tenho comentado aqui com as pessoas quando eu estou fazendo a reunião, Deus nunca vai quebrar o pacto dele. Deus nunca vai falhar. Eu também não vou quebrar o meu pacto. Durante o ano todo, nós estamos nesse propósito. Você que está me assistindo agora, vem, faz o seu pacto e não quebra. Você fazendo a sua parte, que é vir. Eu fazendo a minha parte, que é transmitir o que Deus quer que você coloque em prática. Deus com certeza faz a dele. Eu quero que você pegue a aliança nova do pacto. Nós vamos mostrar aí, essa é a nova aliança do pacto. Tem o nome do nosso Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Pega a aliança, todos os dias antes de você sair para trabalhar, faz a sua oração, mantém o seu pacto com Deus e vai à luta. Ele vai ser com você. Esse depoimento que eu vou colocar agora é a história do João. Maravilhosa essa história. Acompanhe e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? João Henrique. Como é que era a situação depois que você fez o pacto? O que mudou? Como é que está hoje? Bispo, cheguei com a vida destruída, miserável, quebrado, nome sujo, já estava num segundo relacionamento e esse relacionamento eu já estava perdendo. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, eu era prepotente, eu era arrogante, eu era uma pessoa que não dava ouvidos para ninguém e pensava que para mim não teria jeito. Eu tinha muitos vícios, bebida, droga. Eu até tenho uma formação acadêmica, onde eu pensava que com essa formação, uma hora alguma coisa iria acontecer. E não acontecia nada, bispo, não acontecia nada. Eu era muito nervoso, nesse meu relacionamento eu agredia minha esposa, eu já cheguei a quebrar braço, quebrei a costela dela, quebrei a mão dela, já marcava todo o corpo dela. E para piorar, assim, bispo, como eu era muito seguro, muito ciumento,
Quando eu saía para tentar arranjar um emprego, para tentar fazer alguma coisa, eu trancava ela dentro de casa. Eu trancava a porta, colocava cadeado na janela, trancava ela dentro de casa. E detalhe, não era uma casa, bispo, a gente morava num barraco. Morava num barraco que passava um córrego embaixo, cheiro ruim, né? Cheiro de esgoto, muito rato, muita barata. Muitas vezes acordei com rato em cima da gente, barata. Era uma desgraça. Dependia de cesta básica. Essa foto aí era onde você morava? Era onde eu morava. Essa é a segunda moradia. Quando eu me mudei para essa casa, eu fiquei feliz da vida, porque eu morava numa casa menor ainda, era pior ainda. E nessa casa que passava o córrego, tinha rato, barata, que subia em cima da gente. Várias vezes acordei me batendo com bicho em cima, né? E dependia de cesta básica da minha sogra. Minha mãe dava algumas coisas para a gente comer também. Um familiar ou outro, quando a gente ia fazer uma visita, dava algum dinheiro para mim, colocava no bolso, eu morria de vergonha, era uma derrota, bispo. Eu ficava muito decepcionado comigo mesmo, com a minha arrogância. Já fui fazer trabalhos com a minha esposa, para a gente poder se sustentar, ter dinheiro, um pouco de dinheiro. Fui vender salgado na rua, fui trabalhar de pintor com ela, sendo formado, bispo. Trabalhar de pintor, fui fazer diária, trabalhar de limpar a casa dos outros. Não tanto só pelo dinheiro, mas para a gente poder, quando eu ia trabalhar na casa dos outros, a gente podia comer. Era uma refeição boa que eu fazia naquele dia, porque geralmente a gente contava moedas para poder comer, para comprar um pão, para dividir um pão. Era pão e água. Quando eu saía e vendia salgado, bispo, eu não sabia se era melhor eu vender tudo para poder ter o dinheiro ou que sobrasse alguma coisa para a gente poder comer. O que você fez para mudar a situação e como é que está a sua vida hoje? Bispo, eu era uma pessoa, muitas pessoas falavam na minha cabeça, falavam muitas coisas na minha cabeça. E eu sempre tinha muitas dúvidas, muitos receios. E eu decidi, eu vinha na igreja com a minha esposa, e eu vinha mais para cuidar dela. Como eu era muito ciumento, eu falei, se alguém olhar alguma coisa, eu já estou perto, não vai acontecer nada, né? E eu queria ganhar dinheiro, queria ver dinheiro, falar, Deus dá dinheiro, então eu quero o dinheiro. Eu queria, na verdade, usar Deus. Eu queria que Deus fizesse aquilo que eu queria. E fui descobrir, numa reunião, que falaram assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. E aquilo ali entrou dentro de mim. E eu descobri que eu não tinha que usar Deus, que eu tinha que ter uma aliança com Deus, que eu tinha que ter um pacto, que eu tinha que ter Deus dentro de mim, para que tudo pudesse mudar, para que tudo pudesse acontecer. E comecei a trabalhar. Deus me deu uma direção, fui trabalhar de corretor de imóveis. E uma semana antes de uma campanha de Israel, de uma fogueira santa, eu decidi escutar a voz de Deus, dar ouvido à voz que sai do altar. A partir dali, eu subi, fiz o voto, desci, eu já desci tirei um peso, já estava mais tranquilo. Eu já não tinha mais aquele nervosismo, já não era uma pessoa arrogante, já não era mais violento, já não era mais viciado em nada. E meu casamento foi começando a ser restaurado. E a minha vida começou ali a caminhar, a andar. Demorou acho que uns 4, 5 meses, eu recebi o Espírito Santo, recebi a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber. Não tem algo que descreva você ter Deus dentro de você, Deus guiando você, Deus dirigindo você para onde você vai, o que você faz. E ali a minha vida foi transformada. Ali realmente, quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu dei ouvidos à voz do altar, a minha vida transformou. Aí a minha visão se abriu também. Aí depois dali, eu saí, não foi de uma hora para outra, mas foi de campanha em campanha, de fé em fé. Antes morava no barraco, eu abri uma imobiliária minha, começamos a prosperar. Detalhe, bispo, durante a pandemia, enquanto os colegas meus, o que você vai fazer? Vamos fechar, vamos pegar um imóvel só, vamos abrir em 3, 4 corretores, imobiliárias. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi durante a pandemia. Deus nunca deixou de me atender, porque eu nunca deixei de atender a voz de Deus. Meu casamento totalmente restaurado. Sua mulher sobreviveu?
Não, porque você quebrou o braço, quebrou mão, foi quebrando ela toda, né? Graças a Deus, graças a Deus, para honra e glória, tem a foto dela ali com meu filho. Bispo, e uma cena que me marcou muito foi numa agressão que eu tive com ela. Meu filho era recém-nascido e eu estava discutindo com ela, ele tinha 3 meses de idade. E eu estava muito drogado, estava muito bêbado, e eu fui para dar um soco nela, ela virou e eu dei um soco na cabeça do meu filho. 3 meses de idade, ele ficou com uma bola desse tamanho na cabeça, quase perdi meu filho. Queria só ressaltar isso porque marcou muito a minha vida ali. Eu me... Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa realizada. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não sou nervoso. Graças a Deus. Pelo contrário, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sou uma pessoa calma. Hoje eu não uso sentimento, hoje eu uso a razão. Hoje a minha vida é totalmente transformada. Eu moro de frente para a praia hoje, bispo, de frente para a praia. Tenho imóveis, eu tenho carro, minha esposa tem carro. Essa semana a gente está mudando de escritório. Eu estou saindo do escritório que era pequeno. Hoje a gente está indo para o escritório grande. Coisas que eu via falar, que eu via em revista, que eu via na internet, que eu via na televisão, lugares para conhecer, viajar. Hoje eu viajo para onde eu quero. Hoje a gente pode comer onde a gente quiser. Hoje a gente veste o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas o mais importante de tudo que eu aprendi é nunca largar a mão do altar, nunca sair desse altar. É ter o Espírito Santo dentro de você. Se você tiver a presença de Deus, é como um GPS, bispo. Quando você liga um GPS para ir para algum lugar, ele leva você. E se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ele vai guiar você pelo caminho certo. Deus abençoe. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira. São histórias, são depoimentos maravilhosos, como Deus é grande, né? Como Deus é maravilhoso. Fruto de fogueira santa de Israel. E até o dia 31 nós estamos vivendo a fogueira santa. Você pode estar conosco, você pode se sacrificar. Você que diz assim, eu preciso de uma mudança, de uma virada na minha vida. Eu preciso de uma transformação. Todo problema que você está vendo do lado de fora, a solução dele começa quando você se resolve com Deus aqui dentro. Por isso a importância de você colocar Deus acima de tudo e em primeiro lugar. E por falar em colocar Deus em primeiro lugar, eu deixo vocês aí com essa mensagem que fala a respeito do domingo, a concentração de fé e milagres.
Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo aqui. Qual é a sua história? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Pelo que o seu coração anseia? Todos os dias, lutamos em busca dos objetivos. Mesmo assim, muitos não alcançam os seus sonhos concretizados. Neste mundo de adversidades, temos um oponente que tenta a todo instante nos destruir. São brigas na família, desprezo e angústias no casamento, desemprego e falência, vícios e, por vezes, filhos perdidos e afastados. Mas, certamente não foi isso que Deus planejou para o ser humano. Sua criação mais perfeita não foi idealizada para colher o pior desta terra. Deus quer criar um novo mundo na sua vida. Amém, pessoal? Deus criou um mundo diferente para mim. E já criou na vida de muitos aqui. Tem muita gente aqui que pode dizer, bispo, Deus criou, Deus fez um novo mundo. A minha vida é nova. E é essa a vontade de Deus, pela palavra dele. Saiba que conquistar algo não depende apenas de Deus. Afinal, Deus é o dono de tudo. E para ele bastaria dar uma palavra para que qualquer situação mudasse. Eu lembro de me trancar dentro de um quarto, ficar dentro desse quarto, alimentando aquela tristeza que eu sentia, sabe? Deus que me trouxe até aqui. Né? Porque eu não tinha força para sair do buraco que eu estava. Eu mesma estava cavando um buraco que eu não conseguia sair. Então, foi o próprio Deus, assim, que quem está aberto, assim, Deus vai lá e ele tá ali, sabe? A porta sempre tá ali, Deus sempre tá ali. Só que tem que ter um querer nosso, assim, sabe? É 50%, 50%. O que eu vejo, assim, que eu preciso mesmo é de Deus, assim, sabe? Tipo, é o meu tudo, assim, sabe? E eu vejo que eu tendo Ele, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, sabe? É na palavra. A palavra dele diz isso, sabe? Então, só que tem que ter um querer nosso e uma prática nossa também. Conquistar depende, acima de tudo, da nossa confiança, obediência, fidelidade e perseverança. Mesmo que o mundo pareça desabar sobre nós, não podemos desistir de seguir adiante, pois temos um alvo a alcançar. Se você precisa da ajuda de Deus para seguir e não sabe como encontrá-lo, participe da concentração de fé e milagres na Catedral Universal. Antes de vir à concentração de fé e milagres, eu era uma pessoa muito depressiva, né? Desde a minha adolescência começou os primeiros sinais da depressão, onde eu era vazia, né? Muito infeliz, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? Até o ponto de começar a vir os pensamentos de suicídio. Já na primeira noite, né, eu já consegui dormir direito, eu já tive paz, né? E eu comecei a praticar tudo que era ensinado, que eu ouvia falar na igreja, eu praticava lá fora. E então essa depressão, aquele desejo que eu tinha, né, de tirar minha própria vida, já de início já cessou. Me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo, né, com uns 9 meses de igreja. Eu entendi que, acima de tudo, eu tinha que colocar o Espírito Santo. Toda aquela tristeza, aquela angústia, aquele vazio, tudo isso acabou. Te esperamos neste domingo às 9h30 da manhã. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você.